meu nome é Késia, eu tenho 15 anos, eu sou estudante, sou do segundo ano do ensino médio e é isso, vamos começar a entrevista. Vamos começar de onde você veio e conta um pouco sobre a sua história. Oi, Kézia, eu sou a Elaine Souza, eu sou do interior de Pernambuco, né? Moro em Petrolina, aqui no Nordeste. Minha formação principal é Direito, eu sou formada em Direito, né? Então, trabalhei como advogada há alguns anos, só que atualmente estou migrando para a área do marketing, porque eu percebi que eu estudava muito para concurso, né? Porque eu achava que a única oportunidade que eu ia ter de ter estabilidade na vida era se eu fosse concursada. Então, assim, tanto que eu não atuei muito como advogada em alguns momentos por causa disso, porque eu queria meu foco ser em concurso mesmo. Só que aí depois eu descobri que eu gosto muito de me comunicar, né? Que eu gosto muito dessa área ali de redes sociais, mídias sociais. E aí, através de um coletivo que eu faço parte, que é o Influência Negra, alguns amigos meus que são da área de marketing me puxaram para essa área, me mostraram e eu me encantei. Então, atualmente eu sou CMO de uma agência, né? Produtora Africaut. A gente tem uma agência de marketing humanizado. Então, assim, está sendo uma descoberta para mim sair dessa área de direito, que é totalmente diferente, e vir para essa área do marketing. Tenho gostado muito de atuar nisso. E tenho 29 anos, acho que eu não falei esse detalhe, tenho 29 anos, e aí é uma coisa que é muito, que eu gosto muito de falar, porque a gente não decide a vida quando a gente sai da faculdade, né? Porque eu saí achando que, tipo, a minha vida ia ser direcionada ao direito, que eu nunca ia mudar de carreira, e aí aos 29 anos, porque desde o ano passado, né, quando eu tava com 28, que estou migrando, estou descobrindo e me descobrindo em uma área que realmente é a área que hoje me contempla, sabe? Eu acho que é muito importante, assim, eu frisar isso, assim, logo no começo, é saber que hoje, aos 29 anos, eu percebi que eu não preciso ser concursada para ter estabilidade. Eu consigo estabilidade nessa área que eu estou agora. Então, assim, para mim, isso é uma coisa, assim, maravilhosa. É a gente perceber que nem tudo que a gente é formado, ou que a gente tem a formação ali, é essencialmente o que a gente pode, o que vai dar certo na nossa vida, né? No mundo aí a gente tem várias outras coisas para poder entender, aprender, ensinar também, explicar. Fala um pouco sobre a sua profissão. Eu sou CMO da agência, como eu já falei, né? Eu atuo na área de marketing, que o meu foco, a gente assim, é uma empresa de marketing humanizado. Então, todo mundo na empresa tem a área da criação, né? Que depende, assim, vai fazer um post de alguma mídia social de algum cliente, ou então criar a marca de um cliente, do cliente. A parte da criação, ela entra. Eu entro mais na estratégia do marketing, como é que o cliente vai utilizar todos os conteúdos que ele quer fazer ali, o que ele quer mostrar para o público, né? Então, ele tem que fazer uma gama de conteúdos para fazer com que as pessoas percebam como é que ele atua nas redes sociais e para chamar mais clientes, né? Então, eu entro nessa parte de marketing, de ver o que é que está funcionando hoje ou não. Ali no Instagram, um exemplo, tipo, o Reels é uma plataforma muito boa, porque tem um alcance maior. Então, a gente faz com o cliente, ó, vou fazer uns vídeos pro Reels para poder chegar e alcançar mais pessoas, vai alcançar mais clientes, ver o que o cliente gosta de fazer, quais as hashtags que são necessárias para o conteúdo que ele vai ali postar. Então, eu fico nessa parte mesmo de estar atuando no marketing ali, nas mídias sociais do cliente, para que ele possa alcançar, né, mais público, né? Para que ele possa alcançar mais clientes também, tipo, reverter esse público-alvo dele em clientes. Então, eu fico muito nessa parte aí do marketing mesmo. E quais as dificuldades que você enfrentou para chegar até aqui? A primeira de todas, eu não sei nem se é por eu ser mulher, porque como eu falei, a empresa, eu sou sócia dessa empresa hoje, então a gente trabalha também com a diversidade e inclusão. Então, assim, na minha empresa de sócio só tem um homem branco. Eu sou mulher preta, tenho um homem preto e tem outra pessoa, né? E aí só tem um homem branco. E aí, tipo, na empresa é composta por mulheres gordas, PCDs. Então, assim, a gente trata a nossa empresa, a gente quer... O que a gente ensina aos nossos clientes, essa questão de diversidade e inclusão, a gente já está implantado na nossa empresa. Então, a gente tem diferentes profissionais de RH, que é a nossa RH, que ela é uma mulher PCD. Então, a gente tem diferentes profissionais, assim, de alguma questão, dentro de alguma minoria, né? Tipo, cada pessoa então tem ali. Então somos todos profissionais assim que vêm, não estamos na base, não estamos no topo da pirâmide no caso, né? Então acho que isso já é a diferença, que é muito grande nisso.
E aí, a diferença que eu vejo, assim, dentro do meu trabalho hoje em dia é eu ser nordestina, né? Porque, assim, a sede da minha empresa, ela é em São Paulo. Então, essa questão do ser nordestina ainda para mim é uma barreira um pouco, porque as pessoas às vezes acham que não tenham muita como, tipo, o polo do marketing e da publicidade. As pessoas veem que é o eixo Rio-São Paulo. Então, quando você vê uma mulher preta nordestina ali, sendo referência de marketing, naquele que eu ainda estou criando a minha identidade de referência para as pessoas saberem que eu sou aqui, que eu estou aqui, eu não me mudei para São Paulo e nem pretendo me mudar para São Paulo para reafirmar essa profissional que eu sou. Então, isso é uma barreira muito grande, porque as pessoas ainda acham hoje em dia que para eu ser uma referência no que eu trabalho, no meu trabalho, eu preciso estar com residência fixa em São Paulo. Tipo, não basta eu só ter a empresa. Então, assim, ainda é uma coisa que me incomoda. Assim, dentro da minha empresa, é uma coisa que me incomoda isso, né? Algumas questões, outras pessoas vão à frente porque alguns clientes não querem. Mesmo gente de pandemia, não querem fazer aqui uma videochamada, uma reunião, querem uma reunião presencial e nem sempre eu tenho essa disponibilidade. Então, acaba que indo outra pessoa em meu lugar. Então, essa é uma questão ainda que me barra muito. E aí, como mulher, em relação a clientes, é também muito complicado, porque às vezes as pessoas só escutam o que o meu outro sócio fala, que também tem ele também é referência em marketing digital. Então, é muito complicado, às vezes, se fazer ser escutada, sabe? Mostrar o seu potencial e fazer com que o cliente ele reconheça que você tem potencial. Então, principalmente quando são clientes homens, brancos, héteros, de grandes corporações, a gente tem muita dificuldade. Mas o que a gente faz para reverter essa situação na hora que a gente vai se oferecer os nossos serviços como empresa, a gente fala, o nosso diferencial aqui é marketing humanizado e a gente foca em diversidade e inclusão. Então, você contratou a gente aqui, tipo, você já vai ter como é que eu posso falar? Uma consultoria de diversidade e inclusão quase grátis, porque você vai ter uma mulher preta na reunião com você falando de marketing digital. Você vai ter o RH, uma mulher PCD, falando com você sobre como isso vai, como é que você pode colocar os seus clientes, colocar os seus funcionários para aquela ação dar certo e tudo mais. Então, assim, é muito essa questão da gente se mostrar autoridade, entendeu? Então, quando a gente vai conversar com o cliente em primeira mão, eu sempre estou nas reuniões para o cliente ver como é que tem ali uma mulher preta, tem ali uma mulher preta de marketing, falando sobre aquilo que vai ajudar ele a fazer a empresa dele crescer. E aí, tem algumas dificuldades, sim, porque é muito machismo nesse meio, né, infelizmente. E como eu sou uma mulher preta ali naquela questão com vários homens, e às vezes na maioria das reuniões eu sou a única. Então é muito complicado isso. A gente sempre tenta puxar, fala, chama aquela profissional sua, mulher, que trabalha aí no seu marketing, porque sempre tem, né? Mas eles nas reuniões dos cabeças nunca tem uma mulher. Então é sempre essa questão. Então a gente já faz uma consultoria para tentar fazer com que o cliente veja que, porque só tem homem aqui, que você também tem mulheres na sua empresa que trabalham nessa área. Por que não chamar elas aqui para reunião? E assim me deixa também mais confortável, né? Tipo, eu já passei por muitas situações bem complicadazinhas, assim, com relação ao machismo, que a gente vai conversar ao longo do tempo da entrevista, mas sempre é uma dificuldade e eu sempre tento mostrar autoridade para poder não ser desautorizada, né, no caso. E já acharam que você não era capaz de algo só por causa da sua pele, cultura, roupa, entre outros? Já. E aí, esse já vem muito da profissão do direito, né? Tipo assim, as pessoas chegar nos lugares e falar, qual a sua formação, que você é? Quando eu atuava, eu sou advogada. Nossa, você é advogada. Então, você já percebe uma diferença com relação a isso, né? Eu costumo falar muito sobre isso, porque é a minha vivência. Eu sou mulher preta que cresceu em ambientes 90% embranquecidos. Então, sempre as minhas amizades, a maioria das minhas amizades que moram aqui na minha cidade, são mulheres brancas, né? Que também a gente acabou tomando aí o mesmo rumo de terminar a escola, né? O ensino médio e ir para a faculdade. A maioria também entrou em direito, então eu tenho muitas amigas brancas advogadas. Então, assim, sempre quando eu percebia, sempre quando era elas falando, né? Que eram advogadas, ninguém se assustava. E quando era comigo, era nossa, você é, tipo assim. Então, é muito nessa questão, sabe? Eu nunca fui muito. E aí também é o que me fazia desgostar um pouco da profissão, que era que eu não conseguia me autorizar naquele ambiente, né? Então, você chega ali um ambiente de juízes, promotores, outros advogados,
Eu não acho que seja um ambiente acolhedor. E aí isso é uma opinião minha com relação às minhas vivências. Logicamente que outras pessoas vão se sentir acolhidas nessa profissão, mas eu não me senti, né? Pelo contrário, eu me senti assim, foi um ambiente muito opressor para mim. Já trabalhei em empresas também, em consultorias jurídicas, que era muito complicado essa questão. Às vezes os clientes não respeitavam, sabe, as minhas ideias e os meus caminhos. E aí iam por outros caminhos que eu não eram, que estavam atrelado ao meu caráter profissional. Então, sempre tinha essa questão da deslegitimação, né? Então, assim, nessa profissão mesmo, como advogada, foi para mim, assim, a pior, né? Porque era um ambiente muito opressor para mim, foi o que me fez também, é, o que me fez, não é o que me fez, porque eu acho que nunca foi o que eu me sentiria bem, assim, me sentiria contemplado, né? E essas coisas, assim, só faziam eu ter certeza de que aquilo ali não era o ambiente que eu queria pro resto da vida. Você sendo mulher e negra, já te desrespeitaram ou interromperam você enquanto estava falando? Nossa, diversas vezes, né? Ainda hoje ainda acontece alguma opinião que você dá, alguma ideia que você dá, e aí a pessoa atravessa e encontra ideia. Já aconteceu nessa área de publicidade, acontece muito, alguém copiar uma ideia sua. Então, assim, leva muito tipo, eu olho muito como você. Eu costumo falar assim para os meus sócios, olha, eu observo bastante como a gente comportamento da gente em relação a isso, né? Principalmente meu. As pessoas acham que eu vou ficar calada. As pessoas acham que eu não vou contestar. Mas eu já fiquei muito calada. Eu já passei muito a vida inteira sem contestar. Então, assim, acontece muito isso de roubar ideias, principalmente. E aí eu aprendi hoje em dia que eu preciso contestar tudo, que eu preciso falar tudo, que eu preciso me fazer autoridade. Sempre tem, a maioria dos nossos clientes, como eu já falei, são homens brancos, héteros, né, que é o topo aí da sociedade. Então é muito complicado a gente lidar com essas pessoas, né? E aí você tem que lidar de uma forma que qualquer coisinha que você fale vão apontar que você é uma pessoa agressiva. E isso pode prejudicar a parceria, né? Tipo, então tem que ter um jogo de cintura, mas o meu jogo de cintura não é aquele jogo de cintura de passar a mão ou ficar calado. Eu sempre dou uma resposta, eu sempre tento contornar a situação, mas de maneira assim, bem simples, bem de boa, bem tranquila, porque a gente sabe que quando a gente fala de uma maneira mais assertiva, né, a gente está muito certa. E aí não tem problema nenhum em ser assertivo, mas as pessoas sempre colocam isso como agressividade. Então eu aprendi que eu falo mais um pouco de boa, tranquila, mas imponho a minha opinião e aí eu consigo fazer com que a pessoa me escute, né? Mas isso é muito cansativo isso, né? Muito cansativo. Não era uma coisa que eu queria, não era uma coisa que eu quero e nem almejo. Eu odeio estar tendo que toda hora me fazer autoridade para as pessoas me escutarem. Mas, infelizmente, é isso. Eu não sei. Até a gente está fazendo a nossa parte para que isso acabe, mas o outro também precisa fazer a parte dele, né? E nem sempre isso é possível. As profissões que você já exerceu, já teve que ficar calado ou deixou de expressar sua opinião com medo de ser despedida? Não, nenhuma. Eu sempre fui, como eu falei, eu sempre fui muito. Eu sempre falei muito as minhas opiniões, sempre expressei muito o que eu queria falar, porque eu sabia como era o ambiente de trabalho, sabe? O ambiente corporativo para mim. Então, assim, eu queria mudar esse ambiente. Então, como que eu ia mudar esse ambiente se eu não conseguia, se eu não. Se eu tinha medo de me expressar por medo de ser demitida? Tipo, lógico que a gente não quer ser demitido, né? E aí, quando eu trabalhei em CLT, era, tipo assim, o caos de qualquer pessoa que trabalha em CLT ser demitida, né? Mas eu me fazia sim falar, porque tipo, era importante aquilo para mim. E aí, se eu não falasse, tipo, nossa, quer dizer, se eu não falasse, eu acho que eu ficaria muito. Isso me impediria no meu trabalho, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito expressiva, sabe? Eu preciso colocar para fora o que eu estou pensando, eu preciso falar o que eu estou pensando, e eu penso muito antes de falar, para não me atrapalhar, né? Porque quando a gente tá nervosa, a gente começa a falar coisas que não fazem sentido. Pelo menos eu sou assim. Então, eu sempre pontuei todas as questões, tudo que me incomodava. Se as pessoas me escutavam ou não, era problema delas, porque para mim já era uma coisa que já ficava de boa. Então, assim, sempre que acontecia novamente, eu pontuava novamente a questão. Então, sempre eu fui uma pessoa que. E aí é muito daqui da minha casa, assim, do que minha mãe também sempre foi essa mulher, que é uma mulher viúva, que criou 4 filhos sozinha. Então, ela sempre teve essa autoridade assim, na vida dela. Eu acho que ela é minha referência de pessoa nesse sentido, de nunca
ela fala até assim, não leve desaforo para casa, né? Mas assim, a gente precisa, não é aquele desaforo de você vai brigar, não. É pontuar o que te magoou, pontuar o que não tá certo, o que não tá bem. E aí ver o que é que a empresa vai fazer nesse sentido, né? Então, sempre eu pontuei sempre as minhas questões. Inclusive, eu sou uma pessoa que até hoje eu sou muito respeitada, né? Nos lugares que eu trabalhei, até hoje as pessoas me olham como referência. Então, é muito nesse sentido, porque eu nunca abaixei a cabeça, assim, para ninguém, nem precisei também brigar para poder conseguir ser ouvida e conseguir o que eu queria. Eu sempre tratei, conversei e tudo mais, mas nunca deixei de falar que eu queria falar por medo de ser demitida, não. Você já foi humilhada em ambiente de trabalho? Já, né, e aí foi muito, para mim, assim, uma coisa muito pesada, assim, no sentido, não pesada de que eu fico, ainda seja um gatilho para mim, mas é uma coisa que eu ainda trago muito hoje em dia, que na empresa eu era a única mulher negra, né, na empresa quando eu trabalhava em consultoria jurídica, né, eu era a única mulher negra na empresa. E aí, eu não sei, foi na época bem na eleição de Bolsonaro, acho que foi, que as pessoas começaram a falar sobre algumas falas dele relacionadas a racismo, a pessoas pretas e tudo mais. E aí eu lembro que na empresa a gente levantou essa questão e eu já era uma pessoa que falava muito sobre isso, pontuava muito sobre isso, ainda não na internet, mas no meu dia a dia, porque eu acho que a internet é a internet e o trabalho do dia a dia é o trabalho do dia a dia, porque são dois públicos totalmente diferentes. Às vezes, quando a gente está no dia a dia pontuando essas questões, são pessoas que não têm acesso à internet, que não estão, têm acesso à internet, mas não estão ali no Instagram e no Twitter para olhar o que é que a gente está fazendo ali. Então, eu acho que o ativismo tem que vir dessa base ali, da sua construção, de você falar com sua avó, com sua mãe, com seus irmãos, com as pessoas do ambiente de trabalho. Então, quando foi na época das eleições de Bolsonaro, acho que foi em 2018, eu estava muito nessa questão, né? A gente pontuava várias coisas e eu tentava, eu pontuei muito questões sobre raça, então, nesse período. E aí eu lembro que toda vez que um dos gestores meus iam falar sobre isso, ou estavam falando sobre isso e eu discordava, eles sempre chamavam outra pessoa, amigos dele em geral, que estavam lá na empresa, pessoas brancas, para se juntarem a ele, para tipo, juntar, sabe como você monta um paredão assim, que você tá ali sendo bombardeada? Então, juntava pessoas para poder tipo assim, entrar no embate comigo, falar que o que eu tava falando não tinha nada a ver. Eu lembro que a gente conversou uma vez sobre cotas, políticas de cotas, e eles estavam falando que não, que era errado. E aí juntava mais duas pessoas, chamava duas pessoas para poder se juntar, para poder falar que eu estava errada. Tipo, aquilo ali não ia mudar minha opinião, porque eu sei o que é o não correto, porque a gente estuda, a gente tem informações, eu tenho uma cabeça muito aberta para essas questões. Então, quando você vê que tem ali uma pessoa que já está com a mente fechada, e aí eles chamam mais duas, que já estão com a mente fechada, e você sabe que nada do que você fala vai resolver, eu me senti, assim, humilhada nessa questão, assim, humilhadíssima, mas com a certeza de que a partir dali, tipo, várias pessoas, quando eu me posicionar sobre as questões, as pessoas iam fazer da mesma forma, entendeu? Então, eu nunca fui humilhada assim com relação ao trabalho, mas com relação ao meu ativismo, a eu ser uma mulher preta. E isso é uma ofensa para mim também, como mulher preta. Inclusive, anos depois, a gente ainda conversa hoje em dia, porque todo mundo ali é amigo, mas eu falei para ele uma vez, assim, nossa, eu nunca fui humilhada tanto na minha vida, porque você me humilhou não como profissional, mas como mulher preta. Eu acho que isso diz muito sobre você do que sobre mim. É uma questão muito pesada você ser o meu gestor, tá juntando pessoas para poder irem ali contra mim, me colocar numa barreira como se eu fosse mudar a minha opinião, mas eu não posso mudar a opinião porque é o que acontece, entendeu? Eu tava falando, a questão das cotas era uma coisa fundamental, então é uma coisa que eu tava falando assim, não era uma opinião, não era uma coisa que eu criei da minha cabeça, não, entendeu? E as pessoas que me colocam dessa forma. Então, assim, minha ambiente de trabalho, acho que essa foi a humilhação que mais me pesou, assim, para mim, porque eu revi, assim, o que eu tô fazendo aqui nessa empresa, assim. E meses depois eu pedi demissão, porque eu não aguentava aquele ambiente de trabalho que, de certa forma, era opressor e fazia um racismo recreativo, sabe? Aquele racismo de você tá soltando piadas, mas que você sabe que é racismo. Então, era isso que passava comigo lá dentro. Você deixaria para nós, em geral? Eu assim, amada, assim, muito feliz, assim, estar com você, com 15 anos ainda, meu Deus. Eu pensando nos meus 15 anos. Mas eu acho que o fundamental é o que eu comecei a falar no começo, assim, no início daqui da nossa entrevista, é sobre você entender, assim, vocês entenderem que o mundo
tá cheio de possibilidades, né? Então, eu sei que agora, no início, todo mundo fica na indecisão do que eu vou ser, do que eu vou ser. É uma questão que é muito complicada, que mexe na nossa cabeça. A gente tá entrando no ensino médio, é uma pressão muito grande, porque aí chega todo mundo na família, e aí, já decidiu o que vai fazer? Então, eu acho que é uma decisão, assim, que vocês precisam tomar sem pressão, assim, com vocês mesmos. Então, eu sei que a gente gosta muito de ouvir, e a opinião das pessoas da nossa família é muito importante. Mas aí é você fazer, assim, sentar com... Eu sempre fiz isso aqui na minha casa, né? Minha mãe nunca foi uma pessoa que... isso, assim, uma sorte que eu tive, um privilégio que eu tive de ter uma mãe, assim, que ela sempre foi uma pessoa muito, assim, você vai fazer o que você quer, eu não vou impor minha opinião nem nada. Então, não é todo mundo que tem isso, entendeu? Mas se você tem na sua casa, pense em você. Deixe assim, tente não escutar o que seus pais estão falando, mas escute você. O que é que você quer para sua vida? Porque eu, comigo, eu decidi fazer direito, era até engraçado contar essa história, porque meus professores falavam que eu era comunicativa e que eu deveria ir para o lado do direito. Só que se eu pensasse que a comunicação, se eu tivesse um pensamento naquele momento, que a comunicação seria eu poder fazer jornalismo, seria eu poder fazer publicidade, não seria só eu fazer direito, entendeu? Tem várias áreas da comunicação que eu seria muito boa. Então, realmente, hoje em dia, provavelmente eu não estaria mudando de carreira, porque eu já teria acertado lá na frente. Só que isso também não é um problema, porque como eu falei para vocês, a gente tá aqui, eu tô com 29 anos, mudei de carreira e não tem problema nenhum isso, entendeu? Então, assim, você fazer as coisas que é bom pro seu coração, que é bom para o seu profissional, porque quando você faz algo que você quer, uma escolha que é sua de verdade, a sua profissão, assim, só vai ser maravilhosa, você não vai sofrer com nada disso. Então, é muito assim, ouça você, ouça a sua opinião. A opinião dos professores é importante, sim, e leve em consideração da sua casa também, mas no final, a escolha seja sua. E ambientes de trabalho, a gente sempre vai ter ambientes de trabalho que vão tentar sugar a sua energia, que vão tentar sugar você. E aí é ter essa clareza e essa certeza do que você quer para sua vida e ter opiniões, né? Porque eu acho que quem move a nossa vida somos nós mesmos. Então, se eu chegar num ambiente de trabalho que não casa com os meus ideais, eu não vou ficar aqui. Então, é muito importante isso, você saber, você ter certeza do seu valor, né? Porque quando você sabe do seu valor, você tem certeza do seu valor, quando você chegar em qualquer ambiente de trabalho, você vai mostrar isso, vai demonstrar para as pessoas, vai fazer sua autoridade e as pessoas vão entender que você é uma pessoa valorosa, né? E é se cercar de pessoas boas também, maravilhosas, que possam estar ali, toda vez que acontece alguma coisa, você possa conversar, você possa desabafar, pessoas confiantes. Eu falo muito que eu amo, eu venho de um ambiente embranquecido, mas eu amo as pessoas que o meio que eu estou construindo agora de afetividade preta, né? Só agora, com 28 anos, eu tenho um ciclo de afetividade preta, que são pessoas que, quando eu passo por alguma situação que vai para o meu interior aqui de gatilhos de racismo, sempre quando eu converso com essas pessoas, as pessoas me abraçam. E é totalmente diferente o afeto. Não que minhas amizades brancas não são importantes, também são, porque são amizades que eu cresci ali, né? Por eu estar naquele meio inserido há muito tempo, desde a infância. Mas você conversar com pessoas que entendem as suas complexidades, também é muito importante. Então, se cerque de amor e cerque de pessoas que são amorosas, que são afetuosas com você. E tenham calma, gente. Assim, tenham calma. No final, vai dar tudo certo. A gente não tem certeza. A vida não é feita de certezas. A vida não é feita de certeza. A gente pode mudar no meio do caminho, a gente pode desviar o rumo. Só que no final tudo dá certo. Eu agradeço pela atenção. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Kézia. Muito feliz.